Olá, bem-vindos a esta análise focada na aterosclerose. Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes técnicos, sabe? Entender o mecanismo de formação das placas nas artérias. É um olhar bem na fisiopatologia mesmo. E parece que o pontapé inicial é sempre ali na camada interna dos vasos, né? Uma lesão nas células endoteliais. O que exatamente causa isso e quais são as primeiras, consequências diretas? Exato. O ponto-chave é uma lesão que se torna crônica no endotélio. E as causas são fatores persistentes, como pressão alta, níveis elevados de lipídios no sangue e colesterol, triglicérides, tabagismo, diabetes também. Essa agressão contínua, ela prejudica a função dessas células. É a disfunção endotelial. Ou, em alguns casos, expõe mesmo o colágeno que fica logo abaixo delas. Certo. E essa disfunção funciona como um sinal. Faz com que células de defesa, tipo monócitos e linfócitos, consigam grudar ali na parede do vaso. E depois elas migram para dentro, para a camada íntima. E se o colágeno estiver exposto, as plaquetas também entram na jogada. Se agregam ali no local. Ok, então temos esse primeiro momento de acúmulo. Células inflamatórias, plaquetas chegando no ponto da lesão, mas como é que isso vira, de fato, a placa de gordura? Qual a ponte aí? Pois é, aí começa uma cascata. Os monócitos que chegaram, junto com as plaquetas, eles liberam substâncias químicas. Fatores de crescimento, sabe? Sei. E esses fatores funcionam como um chamado. Eles estimulam as células musculares lisas, que normalmente ficam mais para fora, na camada média da artéria, Aham. a migrarem para dentro, para a íntima. Ao mesmo tempo, a parede do vaso fica mais, digamos, permeável. E isso facilita a entrada de partículas de LDL, o tal colesterol ruim, para dentro da íntima também. Ah, então o LDL consegue entrar mais fácil nesse cenário. Exatamente. E lá dentro da íntima, os macrófagos, que são os monócitos já diferenciados, prontos para limpar, e até mesmo as células musculares lisas que migraram, começam a englobar esse LDL que se acumulou. E ao fazerem isso, elas mudam de aparência. Ficam cheias de gordura. São as famosas células espumosas. O acúmulo delas forma a estria gordurosa. É a lesão mais inicial que a gente consegue ver. Entendi. A estria gordurosa é tipo a base, o começo de tudo. E como é que ela progride para a placa mais complexa, aquela que pode ser perigosa? Qual é o mecanismo dessa evolução? Então, o processo não para aí. A presença dessas células e a liberação contínua de mais sinais inflamatórios, citocinas, outros fatores de crescimento, mantém um estado de inflamação crônica ali na íntima. Certo, fica um ciclo vicioso. Isso. E isso atrai ainda mais LDL para o local. E também estimula as células musculares lisas a se multiplicarem ali mesmo, na íntima. E elas começam a produzir mais material, tipo colágeno, proteoglicanos, uma matriz extracelular. E as células espumosas? O que acontece com elas? Bem, elas podem acabar morrendo, necrose, né? E quando morrem, liberam todo aquele conteúdo delas, incluindo o LDL, que já foi modificado quimicamente oxidado e que é tóxico. Isso só piora a inflamação e a lesão. E aos poucos, essa área toda vai se organizando numa estrutura mais definida, o ateroma, que é essa placa fibrogordurosa. Ela tem um centro, um núcleo, cheio de lipídios, restos de células mortas, e ao redor tem mais células inflamatórias, e tudo isso coberto por uma capa fibrosa. E essa capa é rica nas células musculares lisas, que se multiplicaram ali. E esse é um ponto técnico bem interessante que o material destaca. Essa capa fibrosa, quem produz ela são principalmente essas células musculares lisas que vieram da camada média, e não os fibroblastos como a gente poderia pensar para uma cicatrização comum. Sim, é uma característica bem particular da aterosclerose. As células musculares lisas mudam de função, digamos assim, e passam a produzir essa matriz fibrosa na íntima. E vale notar também que esse processo todo afeta principalmente artérias maiores, né? As grandes artérias elásticas, tipo a aorta, e as artérias musculares de médio grande calibre.
Pensa nas coronárias, nas carótidas. Entendi. Vasos menores não entram tanto nessa história. Isso. Outras células, como mastócitos, pericitos, que são mais comuns em vasos pequenos, não têm um papel assim tão central nesse processo específico da aterosclerose nesses grandes vasos. Perfeito. Então, para a gente recapitular os pontos técnicos essenciais. A aterosclerose é, na sua raiz, uma resposta inflamatória crônica. Ela começa por uma agressão repetida ao endotélio das artérias, ligada àqueles fatores de risco que a gente mencionou. Exatamente. A partir dessa lesão inicial, se desenrola toda uma sequência bem complexa. Adesão de células, migração de outras, acúmulo de gordura, proliferação celular ali na camada íntima. E tudo isso culmina na formação da placa aterosclerótica, especificamente nessas artérias elásticas grandes e nas musculares de médio e grande porte. É um processo progressivo e com muitos fatores envolvidos.